Olá, está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, 26 de agosto. A partir de agora, você fica por dentro das informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Vamos falar de vacina. A farmacêutica norte-americana Pfizer anuncia parceria para produzir sua vacina contra a Covid aqui no Brasil. As pessoas estão voltando a viajar. Minas Gerais é o estado brasileiro com melhor resultado na retomada do turismo. Na nossa coluna sobre gestão de pessoas, o consultor explica como resolver os chamados conflitos localizados em empresas. Você confere essas e outras notícias a partir de agora no Pauta Aberta. Começamos o programa de hoje com uma boa notícia. A farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou hoje que vai começar a produzir o seu imunizante contra a Covid-19 aqui no Brasil a partir do ano que vem. O otimismo é grande, já que a previsão é de que as atividades de transferência técnica, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos comecem imediatamente. Com a atuação em plena capacidade operacional, a produção anual brasileira excederá 100 milhões de doses. Com o acordo, a Pfizer anunciou que a produção de seu imunizante será feita em 4 continentes, em mais de 20 instalações. Ontem, o Ministério da Saúde divulgou que a dose de reforço, ou seja, a terceira aplicação da vacina anti-Covid-19, será oferecida no Brasil. A previsão é de que as doses sejam enviadas aos estados a partir de 15 de setembro. No primeiro momento, serão imunizados idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos, ou seja, com baixa imunidade. Já as vacinas que serão utilizadas são as da Pfizer, AstraZeneca e também a da Janssen. A dose de reforço é indicada para os idosos que completaram o esquema vacinal há mais de 6 meses. No caso dos imunossuprimidos, eles devem esperar 28 dias após a segunda dose. A estiagem se estende por vários lugares do Brasil. No noroeste do Paraná, cidades já começaram a tomar atitudes mais drásticas para prevenir que o abastecimento de água fique zerado. Abrir a torneira e não encontrar nenhum pingo de água. Essa é uma das consequências de uma crise hídrica que atinge várias regiões do país. O Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência hídrica para todas as áreas da Bacia do Paraná, que abrange os estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. O documento prevê chuvas abaixo da média entre os meses de junho e setembro. É a primeira vez que o órgão emite um alerta desta natureza. Pois é, e algumas cidades já começaram a tomar providências para amenizar a situação. É o caso de Marialva, no noroeste do Paraná. A captação aqui na cidade ela é feita por cerca de 35 poços semi-artesianos, mais 2 minas naturais, sendo que uma delas se secou por completo e a segunda ela está com uma captação de aproximadamente 10% do seu volume. Por aqui, o racionamento de água começou no dia 19 deste mês. De segunda a domingo, de 1 às 7 da tarde, o fornecimento está interrompido. Que é para ter aquele fôlego nos equipamentos, que eles possam captar água suficiente para encher os reservatórios, para o período noturno conseguir distribuir para a população água para todos. As cidades de Jandaia do Sul e Jardim Alegre, também no Paraná, já anunciaram que vão começar o sistema de racionamento ainda esta semana. A gente está aqui na casa da Thaís, que mora no centro da cidade de Marialva, e ela estava contando que hoje tentou aqui lavar a área do lado de fora de casa. E aí, Thaís, o que aconteceu? Eu fui abrir a torneira para lavar e eu vi que estava sem a água, né? Aí eu tinha lavado roupa ontem, vi que tinha água e tive que reutilizar a água para lavar as calçadas aqui fora. Se o jeito é aprender a racionar e economizar água, é isso que se tem feito por aqui. Antes, quando não tinha esses negócios de falta de água, o povo não pensava isso, jogava a água da máquina fora. Hoje, as pessoas estão reutilizando a água, né? Então, é uma fase difícil, porque vocês estão com falta de água, mas tem um ponto positivo que é uma maneira de aprender também a economizar. Sim, uma maneira de reutilizar as águas, né? Agora a gente muda de assunto para falar de uma brincadeira comum entre os brasileiros, soltar pipa. Pode até parecer inofensivo. No entanto, especialistas alertam para os riscos que essa diversão pode trazer. Veja na reportagem.
Cenas como essas são comuns ainda mais agora com os fortes ventos do segundo semestre. Soltar pipas ainda é uma tradição, mas as pipas enroscadas nos postes de energia atrapalham o fornecimento de luz. A dona desse mercadinho passou por isso 3 vezes só esse mês. E a gente fica até preocupado, né, com medo de comércio, medo de queimar as coisas. Aí tem que desligar, né, que a gente fica com medo de ligar e voltar e ficar naquela, né, de ligar e ficar desligando. Aí a gente vem e desliga as tomadas tudinho, até esperar ficar normal. Com o passar dos dias, as linhas com cerol ou do tipo chilena vão apertando cada vez mais e podem até romper os fios de energia. De janeiro até agosto, a Enel registrou a interrupção do serviço para 132 mil clientes por conta desse tipo de ocorrência. Fortaleza, Caucaia e Maracanaú lideram os casos. Além do risco para a rede elétrica, quem solta pipa também corre o perigo de ter o objeto enroscado enquanto brinca, o que pode ocasionar uma descarga elétrica de 13 mil volts. A recomendação é de que a pessoa tem que observar a rede elétrica ao entorno. Nós temos basicamente 3 níveis de tensão. A baixa tensão, que é a tensão de casa, 220 volts. Nós temos a média tensão, que é 13.800 volts. E nós temos a alta tensão, que é 69 mil volts. Ambas redes podem conduzir eletricidade para a pessoa que está soltando a pipa. A energia ela pode ser conduzida através do fio da pipa, daquela linha, principalmente quando ela está com cerol. Aquele material facilita a condução de eletricidade. Então, muito cuidado com isso. Para motociclistas, a brincadeira pode representar risco com a possibilidade de lesões fatais. A instalação de uma antena desse tipo é barata e previne esse tipo de acidente. Uma peça dessa custa R$20 e a pessoa chega aqui, acha caro, né? Ele não sabe que a vida dele vai valer mais do que isso, né? Um novo sistema de alarmes vai ajudar a proteger o patrimônio cultural mineiro. O investimento será de cerca de R$1,5 milhão em equipamentos para evitar furtos, uma das ameaças mais comuns ao acervo espalhado por várias cidades do estado. Minas guarda 300 anos de história. Os guardiões desta memória são os museus, as igrejas, os casarões antigos e até mesmo a biblioteca pública. Preservar essa memória é fundamental para manter viva tradições e também a formar novas gerações. Infelizmente, mais da metade dos bens culturais mineiros se perderam ao longo dos nossos 300 anos de história. E a principal causa dessa perda deve-se principalmente aos crimes contra o patrimônio cultural, especialmente os crimes de furto e receptação de peças culturais. Especialmente por isso, o Ministério Público, junto com o IEFA, vem trabalhando principalmente na prevenção para impedir que esses bens culturais sejam subtraídos e depois disso a recuperação é muito mais difícil do que a preservação. Para garantir a segurança de um acervo tão precioso é preciso investimento. Hoje, a tecnologia se tornou uma importante aliada. 57 edificações espalhadas em 26 municípios do estado vão receber um novo sistema de proteção que vai custar aos cofres públicos cerca de R$320 mil, dinheiro da CEMIG por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O investimento que está sendo realizado, vindo de Lei de Incentivo Fiscal Estadual, garante que pelo menos 57 bens de interesse cultural, né, dentre eles igrejas, museus, casarões, recebam um sistema de alarme contra a intrusão. Isso garante que a polícia e a comunidade local tenham condições de receber informação, saber o quanto antes qualquer tipo de tentativa de invasão desses bens, desses imóveis, que muitas vezes guardam acervos de valor inestimável, que não poderiam ser protegidos de outra forma ou que demandariam custos enormes com vigias, com qualquer outro tipo de proteção menos tecnológica. Todo projeto de manutenção, de cuidado do patrimônio, tanto material quanto imaterial, nos ajuda a manter que ele esteja vivo, né? A partir do momento que a gente protege, que ele não seja
retirado nenhuma peça daquele espaço, ou que ele não seja depedrado, e isso é a intenção de um tipo de ação dessa, né, de alarme, a gente está protegendo o nosso patrimônio para o futuro, para que as pessoas tenham acesso a esse patrimônio tão rico, né, que o nosso estado tem. Ao todo, a CEMIG vai investir cerca de R$1,5 milhão. Investimento importante, mas é preciso que também a sociedade civil se envolva nas ações de preservação. Investir no patrimônio é investir na preservação da cultura. A gente está investindo, na verdade, né, na cultura passada para acesso no presente e de gerações futuras. Então, a gente tem esse investimento contínuo em patrimônio, com esse olhar de acesso, principalmente de acesso, de permissão de acesso da sociedade mineira aos bens culturais. Chegou a hora da nossa coluna sobre gestão de pessoas. Hoje o consultor Paulo Roberto fala sobre conflitos localizados. Acompanhe. Olá, boa tarde a você que acompanha aqui o Jornal Pauta Aberta e especialmente as nossas dicas de gestão de pessoas. Eu quero falar com você hoje sobre algo que a literatura chama de conflito localizado. Sabe quando você entra numa empresa e você percebe que um dos setores está em conflito mais do que os outros? Naturalmente que os conflitos sempre acontecem dentro de uma organização, né? Mas, vez por outra, tem um setor que a coisa está mais complicada. As pessoas estão em conflito o tempo todo. É o que nós chamamos de conflito localizado. Bem, podem ser 3 as razões principais que geram esse tipo de conflito. Primeiro, atitudes negativas. Sabe aquele momento em que o gerente chega para o seu grupo e diz o seguinte: olha, nós temos um problema aqui no nosso setor e eu estava pensando em implantar este tipo de solução. Aí o indivíduo diz assim: isso não vai dar certo. E nem adianta tentar, porque olha, já tentaram isso várias vezes e não funciona. Aí um outro colega também diz: olha, eu tenho uma ideia, eu sugiro que façamos isto. E o indivíduo já se manifesta e diz: olha, não contem comigo para ajudar, porque eu tenho certeza que isto não vai dar certo. Então, atitudes negativas de alguns colaboradores podem gerar conflitos localizados. Segundo, as pessoas que agem sempre na defensiva. Mesma situação. O gerente chega e diz o seguinte: pessoal, nós temos um problema que surgiu dentro do nosso setor e nós precisamos resolver. O indivíduo imediatamente se manifesta e diz: eu não fui. Eu fiz exatamente aquilo que me mandaram fazer. Se houve algum erro, não fui eu quem o cometeu. Por que isso pode gerar conflito localizado? Porque quando eu digo não fui eu estou dizendo indiretamente foram os outros. Os outros são culpados, eu não sou. Então isto pode gerar um conflito localizado. O terceiro fator são as atitudes hostis, aquelas pessoas que não têm habilidades sociais bem desenvolvidas. Então, o gerente, mais uma vez, chega e diz: olha, pessoal, temos um problema aqui e nós precisamos resolver esse problema. E o indivíduo se manifesta dizendo: olha, eu avisei, eu falei para todo mundo que não era para fazer daquele jeito, mas eles quiseram fazer, Então, eles que resolvam. Eu avisei, se eles não fizeram aquilo que eu disse, o problema é deles. Então, o que acontece com isso? Esses 3 tipos de comportamentos podem gerar conflitos localizados. Tem solução? Claro que tem. Reúna a sua equipe. Explique para eles que uma pessoa pode não ser diretamente culpada, mas todos são responsáveis por aquilo que acontece naquele setor. Ponha sobre a mesa, deixe as pessoas falarem. Deixe que elas manifestem os seus pensamentos e as suas ideias e depois tome a decisão que você entende que deve tomar. Oriente aquele que age na defensiva, aquele que é hostil, aquele que é negativo, fazendo com que revise os seus comportamentos e assim tome outras atitudes, mostrando que existem várias alternativas. Tá bom? Tá aí a nossa dica. Um abraço a todos, até o próximo encontro. Agora vamos falar de saúde.
A má postura causa muitos problemas na coluna. Alguns casos mais leves podem ser corrigidos com exercícios, mas outros, no entanto, são tão graves que precisam de cirurgia. Veja na reportagem. A Organização Mundial da Saúde alerta que 80% da população já teve ou vai ter dor na coluna. A dor lombar é a segunda maior causa da ida dos pacientes aos consultórios médicos. A dor nas costas e a dor muscular atingem 8 a cada 10 pessoas no mundo inteiro. Para os brasileiros, a má postura é a principal causa. Sentar de qualquer jeito para trabalhar, mexer no celular, assistir televisão, dirigir ou até mesmo para dormir podem causar essas lesões. A queixa principal é dor, formigamento nas articulações, formigamento nas mãos e nos pés. A permanência em pé gerando dor, às vezes até falta de força em um dos membros. Então, assim, as queixas são diversas, mas a mais comum é começar por dor e a seguir começar a ter formigamento nos membros. Quanto mais rápida for a abordagem, mais precoce for a abordagem, é mais interessante. É mais fácil resolver um problema no início, quando a dor ainda não virou crônica, quando não tivemos uma sequela, o paciente não ficou protelando ainda ao médico, ou seja, quanto mais precoce é o diagnóstico e a abordagem correta dessa patologia, melhor e mais satisfatório é o resultado. Como os problemas são inúmeros, não existe um tratamento universal. É necessária uma avaliação individual e depois de feito o diagnóstico são indicados os tratamentos. Vai desde um simples exercício ou alongamento, acompanhados ou não de medicamento para alívio dos sintomas, até uma intervenção cirúrgica para a correção. Alguns tratamentos coadjuvantes, como a quiropraxia, são aliados no combate às dores. Em alguns casos, chegam a resolver o problema do paciente por completo, como é o caso da Amanda. Eu nunca tive problemas de coluna, né? E do ano passado para cá eu precisei começar a fazer muito atendimento online. Então, muito tempo na frente do computador, também os exercícios diminuíram bastante, né? Então, comecei a sentir muito torcicolo, muito desconforto nas costas. Então, eu precisei de buscar orientação. Então, meu primeiro pensamento foi mesmo a quiropraxia. Desde o primeiro ajuste, já senti muito, é um alívio, né? Quando você tem já desde o primeiro ajuste. Então, foi por isso que eu busquei a quiropraxia. E no início, quando estava mais tenso, eu precisava fazer mais sessões. E com o tempo, cada vez menos, hoje eu faço mais um ajuste mensal ou a cada 15 dias para fazer uma manutenção mesmo da coluna. A quiropraxia é uma especialidade e profissão da área da saúde, que tem como foco a coluna vertebral e é usada para tratamento e também para prevenção. Quiropraxia trata problemas da coluna vertebral, né? Então, dor de cabeça, irradiação para os braços, hérnia de disco. Aqui eu costumo atender bastante gente com dor no pescoço, que ficam muito tempo na frente do computador, que ficam com uma posição errada na frente do computador, na frente, a cabeça muito baixa no celular. Tudo isso acarreta dores, acarreta problemas e eu consigo tratar através da quiropraxia. Voltamos a falar de Minas Gerais e com outra boa notícia. Após um ano difícil por causa da pandemia, o estado apresentou excelente resultado na retomada do turismo. O crescimento do índice de atividades turísticas já chega a quase 20%, bem acima da média nacional. A gastronomia, as paisagens, a cultura e até mesmo o jeito acolhedor de receber as pessoas. Tudo isso mobiliza a vontade de sair de casa para conhecer Minas Gerais. E diante da melhora dos indicadores relacionados à pandemia, tem crescido o número de visitantes no nosso estado. Ponto fundamental também para a geração de empregos. E para estimular essa retomada do turismo, a proposta é atuar de forma integrada. Um programa, Andresa, setorial, que é o Reviva Turismo, e a partir dele a gente conseguiu organizar em eixos, né, estruturantes todo o turismo e agir também de forma coletiva, com todo o trade turístico e outros atores, né, que a gente tem, porque o turismo é muito bacana porque ele é feito mesmo de forma coletiva, ele precisa de vários, né, atores para que ele aconteça, não só a gente, né, do Poder Público, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, mas também, né, dos empresários, das universidades, da sociedade civil. Essa construção coletiva tem dado bons resultados. Para se ter uma ideia, de acordo com a pesquisa mensal de serviços realizada pelo IBGE, entre maio e junho, o estado apresentou crescimento de 19,7% nas atividades turísticas. O resultado é o maior entre os estados brasileiros e supera inclusive a média nacional, que chegou a 11,9%.
A percepção de quem já visitou cidades mineiras e o perfil dos atrativos disponíveis justificam o desempenho e ajudam a projetar o crescimento no futuro. Nós geramos, no mês de junho, 2.700 empregos certificados, carteira assinada. E os impactos estão na ordem de 2 bilhões de reais. O planejamento agora vai na segunda fase do projeto, que é o Minas para o Brasil, e já no próximo ano, Minas para o mundo. No Minas para o Brasil, nós vamos fazer um marketing, sobretudo em meios digitais, para o Brasil inteiro, de forma a que o crescimento possa continuar ascendente e, ao mesmo tempo, a formação dos gestores municipais. A gente foi entre os 10 destinos mais acolhedores do mundo, então acho que isso também fortalece muito o que a gente tem aqui em Minas Gerais, E além disso tudo, da gente estar preparado, a gente estar preocupado com a segurança, a gente ter os destinos extremamente organizados, a gente estar nas tendências, como eu falei anteriormente, que são essas, a tendência hoje das pessoas viajarem para próximo, mas buscarem muito essa questão da natureza, dessa liberdade, dessa conexão, do bem-estar, o turismo, de aventura, além das cidades históricas, barrocas e coloniais que temos e todos os nossos patrimônios. Só em Minas Gerais temos 4 patrimônios do mundo, Então, entendo que a gente também tem muito aí essa visão já, essa imagem aí para todo o Brasil. Apesar do inverno seco, é tempo de florada dos ipês amarelos em Rio Claro, interior de São Paulo. O colorido agrada aos olhos e deixa a paisagem menos cinza. O inverno não costuma ter um horizonte muito atrativo. O tempo seco, estiagem, queimadas, tudo parece meio cinza, sem graça. Mas é também nessa época que acontece uma das floradas mais belas da cidade. Árvores que encantam e trazem um pouco de cor em meio a uma selva de pedra. Eles transformam a paisagem urbana e enchem os olhos de beleza. E entre tantas cores, essa daqui é ainda mais especial. O ipê amarelo foi escolhido para representar o Brasil e carrega como significado riqueza e prosperidade, assim como na nossa bandeira. Mas para que floresça é necessário todo um cuidado especial. Ela tem que ser cuidada nos primeiros 3 anos. Esses cuidados vão desde a irrigação regular, enquanto não chove, e uma adubação periódica com esterco curtido a cada 3 meses. Além da elegância dessas flores, o plantio das árvores é extremamente necessário para a cidade. Os benefícios vão desde a melhora da qualidade do ar, como também ajuda a reduzir o impacto ambiental na região. A gente pode elencar aqui uma série de benefícios que as árvores trazem, mas eu gostaria de ressaltar um aqui, que realmente é esse de embelezamento, que acaba fazendo bem para o espírito, A gente está vivendo num momento tão ruim das relações de intolerância. Uma cidade bem arborizada, uma rua bem arborizada, dá uma amenizada nessa questão social que a gente está vivendo. E para que Rio Claro continue com esse espetáculo todos os anos, é necessário que haja planejamento e incentivo. E assim, a história da cidade se entrelaça com a vida desses ipês. Se nós tivéssemos a capacidade de fazer uma legislação adequada, de um IPTU verde, delegando isso para que a pessoa plante e cuide dessa árvore, com uma diminuição do seu tributo urbano, nós poderíamos ter uma cidade mais bem arborizada. Se você põe dinheiro no bolso do cidadão, ele vai cuidar do verde da árvore de uma maneira completamente diferente. Pauta Aberta desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.